Olá, já estava com saudade de vocês. Hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre os frutos que você tem tido na sua vida. As coisas que você vem colhendo de resultado das suas escolhas têm sido de acordo com o que você deseja para a sua vida? E por que às vezes elas não estão de acordo com as suas vontades e com os seus desejos? Você já parou para pensar que nós estamos vivendo aqui nesse mundo físico, mas também nós temos 3 outros mundos além desse? Nós vivemos nosso mundo mental, nós vivemos o nosso mundo espiritual e nós vivemos também o nosso mundo emocional. E os 3 trabalham de forma simultânea. É tudo junto, não tem como separar. E aí a gente começa a pensar. Então nós estamos aqui no plano físico, né, onde tudo é um mundo de ilusão, onde a gente cria expectativas e desejos sobre muitas coisas, onde a gente tem muitas vezes que ter algo muito bom para ser alguém, quanto deveria ser ao contrário, né? A gente deveria ser para ter algo, né? Mas tá tudo invertido. E a gente entra nessa mesma onda que está acontecendo. Isso torna-se, na verdade, uma normose. E a gente muitas das vezes não pensa que a gente também vive esse mundo mental. Por quê? Porque a nossa mente está o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro. A gente tem uma vozinha que a gente ouve do lado de cá, que está o tempo inteiro te falando coisas boas. Mas a gente tem também uma vozinha que está do lado de cá, falando muita coisa ruim. E essas vozinhas que te dizem coisas ruins são os nossos sabotadores. Quando a gente consegue eliminar essas vozes, o nosso resultado lá na frente que nós estamos desejando já muda totalmente. Mas eu preciso conseguir eliminar essas vozes que são os meus sabotadores. E a gente também vive em imagens mentais, que a gente pode acreditar nelas ou não acreditar. Elas podem vir de formas positivas, mas também podem vir de formas negativas na nossa vida. Temos que olhar também para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque a gente tem que ter uma conexão direta com o Criador de tudo que é. Não falo aqui em específico numa religião, não estou falando de religião com vocês, respeito todas. E eu acredito que existe sim um Deus que zela e cuida de todos nós, né? Que é o Criador de tudo que é. Mas tem algumas pessoas que não acreditam e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, Luciana, acredito. Então a gente precisa ter uma conexão com essa fonte criadora. Tem gente que chama de universo e tá tudo certo. Você dá o nome que você achar melhor. Mas nós temos que ter essa conexão, né? A gente precisa se conectar a essa força criadora, porque isso traz equilíbrio para a nossa vida, nos dá equilíbrio e nos dá direcionamento. E a gente precisa também trabalhar o nosso mundo espiritual, porque a gente, me perdoa, nós precisamos também trabalhar o nosso mundo emocional. Por quê? Porque a gente precisa controlar as nossas emoções, né? E a gente às vezes não sabe de que forma que a gente faz isso. Quando a nossa emoção está muito elevada, a gente age muito, a gente vai por impulso, a hora que vê já falou, a hora que vê já fez, a hora que vê já resolveu o que tinha que resolver ou já, né? Já não tem como mais voltar atrás e recuar. Hoje em dia fala-se muito em inteligência emocional, que nada mais é que a gente conseguir fazer um equilíbrio da nossa emoção com a nossa razão. Porque quando está desnivelado, não funciona de boa maneira. Então, o que a gente tem que fazer? Conseguir equilibrar tanto a nossa razão quanto a nossa emoção.
Quando eu equilibro razão e emoção, eu consigo tomar boas decisões. Isso também vai influenciar os nossos frutos no final do nosso processo, no final do nosso projeto. Vamos imaginar uma árvore aqui, uma árvore toda linda, cheia de frutos, só que esses frutos não estão muito bons. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso só cuidar do fruto? Não, porque eu cuido do fruto, eu resolvo o problema. Mas os outros que virão vão continuar vindo com o mesmo problema. Eu preciso então o quê? Identificar as raízes dessa árvore. Onde que ela foi plantada? Qual solo que ela está hoje? Então eu preciso identificar a raiz do problema, onde que está o problema, porque quando eu resolvo lá na raiz, aí sim vão nascer bons frutos, frutos saudáveis, né? E quando eu falo isso, trazendo para a nossa vida, eu quero dizer que a gente precisa mergulhar nesse mundo incrível que somos nós mesmos. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se interiorizar e descobrir o nosso próprio eu. E muitas pessoas sabem exatamente o que elas não querem para a vida delas, mas elas não sabem o que elas querem. Isso é muito louco, mas é verdade. Muitas das vezes a gente tem clareza do que não é bom para a nossa vida, então a gente não quer. Mas beleza, e agora o que você quer para a sua vida? É uma questão que a gente tem que refletir. Então é importante que a gente cuide disso lá na raiz do problema. E quando a gente faz isso, se interioriza, se conhece, identifica, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E os frutos que vêm desse conhecimento são muito melhores, são muito maiores, são muito mais gratificantes. A gente entende o poder da gratidão e a gente entende exatamente onde que a gente deve estar, com quem a gente deve estar, o que a gente deve fazer. E a nossa missão fica muito mais leve, a nossa missão fica muito mais fácil. Então a minha dica de hoje é essa. Quais são os frutos que você tem gerado na sua vida? Tanto pessoal, quanto social, quanto profissional, quanto familiar. O que você tem planejado para a sua vida? Diante disso, busquem o autoconhecimento, porque a caminhada vai ficar muito mais leve, muito mais fácil. Você vai alcançar com muito mais facilidade e aí sim, você terá muito mais gratidão. A gente tem muito mais que agradecer do que a pedir. Um grande beijo!